Se Deus ele é poderoso e é bom, por que existe tanta tristeza, tanta maldade e tanto sofrimento neste mundo? Ou Deus é bom e não é poderoso, ou Deus é poderoso e não é tão bom assim. É sobre este assunto que nós vamos falar hoje na Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Jardim Floresta. Eu sou o pastor Sidney e tenho essa missão de trazer esse estudo para você baseado no livro de Jerry Bridges, Será que Deus está mesmo no controle? Na lição de hoje, a pergunta é: Deus está no controle? Vamos para a Escola Bíblica Dominical. Jerry Bridges, no capítulo 2, ele inicia com a carta de Paulo escrita para Timóteo, em especial o capítulo 6, o versículo 15, onde Paulo diz: o Deus, o bem-aventurado e único soberano Rei dos reis, Senhor dos senhores. Não há dúvida que nas cartas de Paulo ele exalta a soberania de Deus sobre todas as coisas. Aliás, a Bíblia inteira destaca a soberania de Deus. Jerry Bridges traz logo no início uma citação do Rabino Kustner, que diz, ele dizendo: é difícil demais até para Deus impedir que a crueldade e o caos reivindiquem suas vítimas inocentes. O Rabino, diante da dúvida, diante do questionamento ou da incompatibilidade de um Deus totalmente bom e totalmente poderoso permitir o mal, ele chega à conclusão que Deus ele não tem o poder suficiente, ele não é tão soberano assim para impedir a crueldade e a maldade no meio do mundo. O Rabino, ele crê em Deus, e crê no Deus bom, infinitamente bom, mas não é um Deus tão poderoso, porque ele não consegue limitar a maldade no meio do mundo. Claro que, assim como o Rabino, muitos cristãos pensam da mesma forma. Negam o controle de Deus sobre todas as coisas, sobre os acontecimentos na vida. Ao longo dos séculos, a enfermidade, o sofrimento, o pesar, sempre suscitaram dúvidas na cabeça das pessoas, principalmente daqueles que creem em Deus, com relação ao controle absoluto de Deus sobre todas as coisas, o controle de Deus sobre nossas vidas. E o que passa na mente das pessoas pode ser justamente isso. Se Deus ele é poderoso e se Deus é bom, como é que a maldade existe neste mundo? E podem chegar à conclusão, duas conclusões na verdade. Ou Deus não é tão bom assim, ou Deus não é tão poderoso assim. Para responder a esta pergunta, nós precisamos entender o que é a providência de Deus. A Bíblia ensina que Deus, ele é as duas coisas. Deus é infinitamente bom, mas Deus também é poderoso, soberano sobre todas as coisas. O ensino bíblico sobre este assunto, sobre essa disciplina do Deus soberano e da bondade de Deus, chama-se a providência de Deus ou a providência divina. Jerry Bridges traz uma definição sobre a providência divina que é muito boa. Ele diz: a providência de Deus é seu cuidado constante por toda a criação e seu governo absoluto sobre ela, para sua própria glória e para o bem do seu povo. Observe nesta citação, que é muito sucinta, mas muito clara, as palavras cuidado constante e governo absoluto toda a criação. Deus é bom o suficiente, ou ele é bom infinitamente. Há um cuidado constante de Deus sobre a sua criação, mas Deus tem um governo absoluto também sobre toda a criação. Observe também, nessa citação, a providência divina mostrando a sua glória e também o bem do seu povo, tá? É para a sua glória e para o bem do seu povo. A providência divina é para a glória de Deus e para o bem do seu povo. É importante você entender isso, é importante nós confiarmos nisso que eu estou dizendo aqui para você. Basicamente, é o que Paulo nos diz lá em Romanos 8, do 28 também ao 29, tá? Esses dois objetivos, eles nunca trabalham um contra o outro.
sempre estarão em harmonia. Deus nunca busca a sua própria glória às custas do bem do seu povo. E Deus jamais busca o bem do seu povo às custas de sua própria glória. Ele desenhou o seu propósito eterno de modo que sua glória e o bem do seu povo estejam em harmonia, vinculados. E isso precisa ser um consolo para cada um de nós. Se vamos aprender a confiar em Deus na adversidade, devemos acreditar que Deus não permitirá que a sua glória seja manchada, que a sua glória seja deturpada, mas também Ele não permitirá que nada estrague o nosso bem. Então Ele opera em nós e para nós, tudo para o louvor e honra e glória do seu nome. Então, em resposta ao que nós falamos no capítulo 1, na aula 1, depois você pode conferir, sobre a pergunta, você confia em Deus? A providência divina afirma com clareza, sem dúvida, nós podemos confiar em Deus. O Deus realmente se importa conosco. E Ele se importa o tempo todo, não é de vez em quando, não é aqui ou ali. O governo absoluto de Deus sobre nossas vidas nos mostra que Ele quer o nosso bem e Ele trabalha para o nosso bem. Sobre esta providência divina, nós precisamos considerar um aspecto específico da doutrina, que é a ação sustentadora de Deus ao manter e preservar a sua criação. Então, dentro da providência divina, nós podemos acreditar que Deus ele sustenta. A Bíblia nos ensina que Deus não apenas criou o universo, mas também que o mantém, sustenta esse universo dia a dia. Segundo as Escrituras, em Hebreus 1:3, diz que sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, pela sua palavra e pelo seu poder, todas as coisas são sustentadas, toda a sua criação. Colossenses 1:17 diz, nele, em Deus, tudo subsiste, todas as coisas só têm existência por causa dele. Em outras palavras, todas as coisas devem para a própria existência a contínua ação sustentadora de Deus, exercida por meio do seu Filho Jesus Cristo. Um exemplo, a lei da gravidade, ela só existe para a glória de Deus e é sustentada por meio do Senhor Jesus Cristo. As leis da física ou o universo existente, eles só se sustentam, eles só se mantêm por causa do Criador, por causa do Deus soberano, por causa do Senhor Jesus Cristo. Lá em Isaías 40:26, a palavra de Deus nos diz, ergamos os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todos chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa é a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. No momento da dúvida com relação à soberania de Deus, o governo e a força de Deus sobre todas as coisas, vá para fora de casa, olhe para o céu, olhe para as estrelas, erga os olhos para as alturas. Foi Deus que colocou cada estrela no seu devido lugar. Ele conhece cada uma delas pelo nome, porque grande é o poder dele, grande é a sua força. Então nós podemos crer que este Deus que criou todas as coisas, tudo para a sua glória, ele também trabalha para que todas as coisas contribuam para o nosso bem. A ação sustentadora de Deus em Cristo Jesus também vai além desta criação inanimada. A Bíblia diz que ele dá a vida a todas as coisas. Então todas as coisas que têm fôlego também é sustentado por Deus. Olha só o que diz Neemias 9:6. Só tu és o Senhor, fizestes os céus e os mais altos céus, e tudo que nele há, a terra e tudo que nela existe, os mares e tudo que neles existe. Tu destes a vida a todos os seres, os exércitos dos céus te adoram. Então Deus, ele não apenas fez surgir a criação inanimada, as estrelas, o céu, os mares, mas também ele criou cada ser vivente, da menor formiga até a maior das baleias, passando pelo ser humano, foi tudo que Deus
Tudo isso Deus criou. O Salmo 147, 8 e 9, o salmista diz: Ele é quem prepara a chuva para a terra e faz crescer a vegetação sobre os montes, dá alimento aos animais e aos filhos dos corvos quando clamam. Deus não simplesmente criou algo e depois ele foi embora, como o deísmo afirma. Ele sustenta de maneira constante aquilo que ele criou, seja objetos inanimáveis, como também seres viventes. A Bíblia ainda diz em Atos 17, do 25 ao 28, pois é nele mesmo que dá toda a vida, a respiração de todas as coisas, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Essa é a fé e a confiança que precisamos ter em Deus. Ele dá respiração para você, porque é por causa de Deus que você vive, que você se move, que você existe. Em 2 Coríntios 9, 10, Paulo nos diz que ele supre o nosso alimento diariamente. Ainda o salmista, no Salmo 31, 15, diz que o nosso tempo está em suas mãos. Veja o que o salmista diz: o meu futuro está nas tuas mãos. Livra-me dos meus inimigos e daqueles que me perseguem. O nosso futuro está nas mãos do Senhor. O meu tempo, o que vai acontecer comigo, está em Deus. Cada fôlego que tomamos é dom de Deus para nós. É Deus permitindo que possamos respirar. Cada bocado de comida que você coloca na boca, que você mastiga, seja a mais gostosa das comidas, como a comida simples do seu dia a dia, apenas para que você se alimente, foi Deus quem providenciou. A cada dia nós vivemos de acordo com a vontade dele e precisamos crer nisso. Precisamos acreditar que Ele está constantemente nos sustentando, provendo o cuidado a cada instante, a cada dia. Como o Jerry Bridges coloca no seu livro, se o seu carro quebrou, quando você menos tinha condições de arcar com o conserto, ou se você perdeu uma reunião importante do seu trabalho, se você acabou perdendo um voo por conta de um acidente, tudo isso está no controle de Deus. Deus não perdeu o controle sobre esta situação. O Deus que mantém as estrelas no curso delas também controla detalhes e tudo mais em seu carro, no avião, em qualquer lugar. É Deus controlando todas as coisas. Vamos confiar em Deus. Nós temos que aprender e ver que Ele trabalha continuamente em cada aspecto e a cada momento de nossas vidas. Eu não quero apenas ficar falando aqui sobre isso e você dizer assim, você pode falar assim para mim: pastor, eu acredito nisso, mas a vida tá difícil, é muito difícil acreditar. Mas aí é que tá a grande questão, meu irmão. A palavra de Deus nos chama a crer, em especial nos momentos difíceis. A confiar em Deus, em especial quando não tem solução para nada, quando não há esperança para nada. Aí que a nossa fé precisa brotar, ela precisa crescer. Tudo isso que eu estou falando agora para você, você pode negar, ou você pode buscar, você pode clamar a Deus para que tenha fé suficiente para crer que Deus controla todas as coisas e Deus está nesse exato momento controlando o que está acontecendo neste mundo, inclusive com a sua vida. É o que nós precisamos entender, que Deus, ele governa. A Bíblia também ensina que Deus governa o universo. Não é só a criação, mas também todos os atos, todas as criaturas, todos os homens quanto animais estão sob o controle de Deus. Em 1 Crônicas 29, 12, Deus é chamado pelo nome daquele que domina sobre todas as coisas. Vejamos o que o cronista nos diz. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos.
Ainda em 1 Timóteo 6,15, vai nos falar a respeito do bem-aventurado e único soberano Senhor, que foi o texto que nós lemos, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Sem consentimento de Deus, nenhum passarinho cai no chão, Mateus 10:29. Jeremias, ele pergunta em Lamentações, quem poderia mandar e fazer acontecer as coisas sem que o Senhor tenha ordenado? Lamentações 3:37. Quem vai poder mandar que as coisas aconteçam se não vier a ordem de Deus? Até mesmo Jó, em todo o seu sofrimento, e poderia Jó dizer, é culpa do diabo, e de fato foi culpa do diabo, mas Deus permitiu que o diabo pudesse atacar a vida de Jó. Daniel, capítulo 4, versículo 35, ressalta que ele, Deus, age no exército do céu e entre os moradores da terra segundo a sua vontade. Ninguém pode deter a sua mão, nem lhes dizer o que fazer. Daniel 4,17 ainda nos diz, o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Todas as coisas estão sobre a governança, sobre o governo de Deus. Ninguém pode dizer a Deus o que ele deve fazer, e ele dá autoridade e poder para quem ele quiser. Ninguém pode agir fora da vontade de Deus ou contra ele. Agostinho de Hipona, ele diz o seguinte, nada, portanto, acontece a menos que o Onipotente deseja que aconteça. Ou ele permite o evento, ou ele mesmo ocasiona. Perfeita essa citação de Agostinho. E precisamos crer nisso. Nada escapa à mão onipotente de Deus. Ou ele permite o evento, ou ele mesmo vai ocasionar aquele evento. Ainda uma outra declaração de Agostinho, ele diz, nada acontece sem que Deus permita ou ordene que aconteça. Você crê nisso, meu querido irmão? Que nada acontece sem que Deus permita ou que Ele ordene que aconteça? Então, o que está acontecendo na sua vida hoje, ou que vai acontecer amanhã, ou que já aconteceu, ou foi porque Deus permitiu, ou porque Deus ordenou que acontecesse. Então, você confia em Deus, que Ele está controlando tudo para o seu bem, para a glória e honra do seu nome? É comum, sabe, nós conjecturarmos que Deus se limitou voluntariamente às ações dos seres humanos, tá? Vários teólogos vêm dizer que Deus ele está servindo o ser humano. Quando Deus deu livre-arbítrio para o ser humano, Deus ele automaticamente também se colocou em uma posição de servir aos caprichos e desejos do ser humano. Então, alguns dizem, por Deus ter decidido criar esse tipo de mundo onde o homem tem livre-arbítrio de fazer suas escolhas, fazer e acontecer, Deus não pode assegurar que a sua vontade seja feita em toda a situação. Isso vai contra a vontade de Deus, ou vai contra o que a Bíblia Sagrada nos mostra. Eu mostrei vários versículos aqui para vocês, que nos mostra que Deus está no controle sobre todas as coisas, inclusive sobre os atos de rebeldia do ser humano. Deus ele não assiste distante tudo o que está acontecendo. Então, entenda isso. A sua confiança na soberania de Deus sobre a tua vida, sobre tudo que diz respeito à tua vida, ela é importante para que você possa confiar nele. Entenda, se houver um único evento neste universo que possa ocorrer fora do controle de Deus, então nós não poderemos confiar em Deus. Por quê? Porque pode acontecer que a algum momento a nossa confiança em Deus seja quebrada, porque Deus não conseguiu realizar a sua vontade. Então, não pode existir neste universo, neste mundo, em qualquer parte, algo que esteja fora do controle de Deus, porque se acontecer, nós não podemos confiar nele. Jerry Bridges diz assim, seu amor pode ser infinito, mas se o seu poder for limitado, e se o seu propósito puder ser contrariado, nós não podemos confiar nele. Então vamos prestar atenção no que o apóstolo Paulo diz.
O que a palavra de Deus nos diz? Que podemos confiar o nosso bem mais valioso ao Senhor. 2 Timóteo 1:12, ele diz: por essa razão, sofro também essas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. O que Paulo está nos dizendo neste versículo é que o Senhor, o nosso Deus, Ele é poderoso para guardar o que é mais precioso para nós, que é a nossa própria salvação, a nossa própria vida no Senhor Jesus Cristo até o dia final. Hoje posso sofrer todas as coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido e eu estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro, a minha salvação até o dia final. Mas você pode me dizer: mas Paulo está se referindo à vida eterna. Sem dúvida, nós podemos confiar no nosso destino final, nós podemos confiar que há um novo céu e uma nova terra esperando cada um de nós, onde não vai haver dor, tristeza, morte. Só que, e hoje? E os problemas da vida que nós enfrentamos hoje? Muitas pessoas podem questionar a soberania de Deus hoje. E aí, nós precisamos ser lembrados que a soberania de Deus sobre nossas vidas, ela não começa depois que você morre na vida eterna. A direção de Deus, a direção soberana de Deus em nossa vida, ela começa no nosso nascimento, antes mesmo de nascermos. Davi, no Salmo 139, o 13 e 16, ele diz: pois tu formastes o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe, e no teu livro os dias foram escritos, sim, todos os dias que me foram ordenados, quando nenhum deles ainda havia. Antes mesmo de eu existir, Deus já sabia da minha existência, e todos os meus dias de existência estavam estavam contados por Deus. Deus governa a terra tanto quanto Ele governa no céu. Por razões desconhecidas, nós não sabemos porque Deus permite que pessoas se rebelem, que pessoas sejam contrários à sua vontade, que pessoas desafiem a Deus com os seus pecados. Eu poderia até trazer aqui algumas opiniões, dizer algumas coisas, mas o nosso foco é outro, né? Deus, Ele permite que as pessoas se rebelem, que pessoas tratem com desprezo o seu santo nome, mas como ele mesmo diz para os salmistas, nos salmos que fazem esse questionamento com Deus, chegará um momento em que todas as pessoas passarão pelo juízo, e aqueles que creram no Senhor Jesus Cristo têm a vida eterna, mas aqueles que não creram já estão condenados. Bom, meu querido irmão, Deus, Ele permite, com certeza, Deus, Ele permite que as coisas ruins e más possam acontecer conosco, que somos cristãos. E mesmo que hajam pessoas que sejam contra Deus, elas nunca vão agir contra a vontade soberana de Deus. Considere estes versículos comigo, Provérbios 16:9. O coração do homem planeja seu caminho, mas é o Senhor que dirige os seus passos. Provérbios 19:21. Há muitos planos no coração do homem, mas o propósito do Senhor prevalecerá. Eclesiastes 7:13. Considere as obras de Deus. Quem poderá endireitar o que ele fez torto? Lamentações 3:37. Quem poderia mandar e fazer acontecer as coisas sem que o Senhor tenha ordenado? Tiago 4:15. Deveis dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Todos estes versículos falam a respeito de nossas intenções ou os nossos caminhos, o que nós queremos, em contraposição à vontade de Deus. Nós não podemos fazer nada se o Senhor não quiser, se Ele não agir. Nós podemos até traçar planos, mas é Ele, é Deus, que dirá se será bem sucedido ou não os nossos planos. Não há como nenhum de nós ser bem sucedido contrariando a vontade do Senhor. Ninguém pode endireitar o que Deus entortou, ou entorta,
ou que ele fez direito. Ninguém pode fazer isso, somente Deus. Mas voltamos para aquela questão. Quando existem eventos que nos machucam, que traz tristeza, que traz dor, nós não podemos apenas dizer Deus está no controle, né? Parece fácil apenas falarmos isso, Deus está no controle. Para quem ouve, nem sempre apenas dizer Deus está no controle resolve. E nós também, quando falamos isso, talvez nos falte dizer algo mais. Deus está no controle é uma verdade e ela precisa ser reafirmada. Mas quando a dor é muito real, quando a dor é verdadeira, será que é o suficiente? Quando estamos sendo afligidos, quando sofremos, bom, a Bíblia nos diz, ela nos aponta que nestes momentos de dor, em meio ao nosso sofrimento, nós só vamos conseguir descansar no conhecimento de que Deus, ele é soberano. E entender que Deus está no controle é sim uma frase certa de ser dita, embora seja uma frase fácil e curta, mas é uma frase que traz um conteúdo teológico muito forte. Deus está no controle, Deus é soberano sobre todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito. E muitas vezes está pesado, está difícil. Precisamos reconhecer que a graça de Deus sobre nós é suficiente, como o apóstolo Paulo ele aprendeu. Já estou chegando à conclusão, mas eu gostaria de trazer uma citação para você de Margaret Clarkson, tá? Ela diz: a soberania de Deus é a única rocha inexpugnável a qual o coração humano sofredor deve se agarrar. As circunstâncias em torno da nossa vida não são acidentais, podem ser obra do mal, mas esse mal é mantido com firmeza dentro da mão poderosa do nosso Deus soberano. Todo mal lhe está sujeito, e o mal não pode tocar em seus filhos, a menos que ele permita. Deus é o Senhor da história humana, é da história pessoal de cada membro de sua família redimida. Deus é o Senhor da nossa história. Ele está conduzindo a nossa história e precisamos crer exatamente nisso. Se um motorista bêbado bate no seu carro e você precisa ir para o hospital, ou se você descobre que está com uma doença grave, talvez até incurável, ou se a sua empresa chegou ao ponto de quebrar e você pedir falência, entenda que sobre todas essas circunstâncias, a mão controladora de Deus está agindo, está operando sobre a sua vida. Lembre-se, por exemplo, do apóstolo Paulo, que ele ficou 2 anos preso injustamente. Injustamente ele foi preso por Félix. Até mesmo José, ele ficou também 2 anos na prisão, preso injustamente. Tanto Paulo como José sabiam que Deus estava controlando tudo aquilo. Não importa o que estejamos passando, o que importa é saber e entender que Deus está no controle de todas as coisas. O teu coração pode até doer, você pode até sentir muita dor, isso faz parte de nós seres humanos, mas jamais podemos perder de vista que a mão soberana de Deus está sobre todas as coisas que nos acontecem. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele só foi crucificado porque Deus assim quis e permitiu que ele fosse crucificado. E o que vale para Jesus também vale para nós, também vale para mim. Nenhum detalhe da tua vida ou da minha vida é insignificante demais que não mereça a atenção de Deus, nosso Pai Celestial. Nenhuma circunstância é tão grande que Deus não é capaz de controlar. Deus está no controle de todas as coisas? Sim, Ele está no controle. Ele está no controle da tua vida agora. E o que seja o que aconteça com você, é para louvor e glória do nome dEle e é para o nosso bem. Que Deus nos abençoe. Espero que tenha sido uma boa aula. Espero você no próximo domingo, tá bom? Um grande abraço. Até mais.